Dizem que um homem deve sempre aprender com os erros alheios, mas nunca imaginei que eu acabaria sendo aquele que ensinaria a verdadeira lição. Meu nome é Ben, e por 12 anos, estive convencido de que possuía tudo: uma esposa adorada, 2 filhos encantadores e um lar repleto de risadas. Dediquei-me intensamente para me tornar o companheiro e o pai que sempre imaginei que toda a família desejasse. Não apenas inserida em suas vidas, mas completamente imersa. A cada fim de semana, meu coração ansiava por algo especial, seja uma escapada mágica para as montanhas, uma caminhada sob o manto estelar, ou até mesmo uma doce noite de filmes no aconchego do lar. Eu iria sorrir, tostar marshmallows e compartilhar histórias até que as crianças adormecessem. As férias eram o ponto alto do nosso ano. Minha esposa e eu desenharíamos os destinos lado a lado, sonhando com a alegria que nossos filhos sentiriam ao explorar o mundo. Eu não era impecável, mas busquei ser tudo aquilo que eu não presenciei em tantas famílias em desarmonia. Não há a presença de uma figura paterna que se encontre distante. Nenhum cônjuge que desconsiderasse os anseios de sua companheira. Eu imaginei que estava moldando uma vida onde todos nós pudéssemos nos sentir acolhidos, amados e respeitados. E até aquela noite, eu realmente acreditei que tudo estava se desenrolando de forma mágica. Entretanto, a vida nem sempre se revela como justa. Às vezes, a traição surge da pessoa que você jamais imaginaria, quando menos espera por isso. E naquela noite, tudo que eu acreditava saber sobre minha esposa, sobre o nosso casamento e até mesmo sobre mim mesmo, foi transformado. Não foi apenas a dor da deslealdade, mas o peso de 12 anos de confiança desfeita em um único instante. Naquela noite, eu senti que não estava sozinho em minha jornada de descobertas. Minha esposa também estava explorando um aspecto de si mesma que eu nunca imaginei que estivesse escondido. Esta é a minha narrativa sobre como eu desvendei a essência da verdade, as decisões que tomei em seguida e porque, a partir de então, jamais encararei o amor da mesma forma. Levante-se, pois isso vai além de uma narrativa de dor. É uma narrativa de desejos ocultos, reviravoltas inesperadas e, por fim, a busca pela sobrevivência. Aquela noite se apresentou como tantas outras, ou pelo menos assim eu imaginava. Minha esposa se encontrava no aconchego do nosso lar, mergulhada em suas tarefas, como sempre, em um doce mistério. Não era raro que ela trouxesse projetos do escritório para casa, e eu sempre me encantava com sua dedicação apaixonada. Enquanto isso, eu estava no nosso aconchegante quarto, buscando um momento de tranquilidade após um dia exaustivo. Os jovens já se encontravam em um sono profundo em seu quarto, envolvidos na expectativa dos desafios que o dia seguinte lhes traria com os exames. Houve algo que despertou meu interesse. O celular dela, repousando no banheiro, continuava a brilhar. No início, eu não me permiti refletir profundamente sobre ele. Eu imaginava que eram notificações das suas atividades profissionais ou das conversas nos grupos que você faz parte. Mas não havia som, nenhum eco, nenhuma pulsação, apenas a tela despertando lentamente a cada poucos instantes. Não pude deixar de sentir que havia algo peculiar na situação. A curiosidade se tornou ainda mais fascinante para mim. Eu pensei comigo que não havia sentido, afinal, nós dois já conhecíamos os passos um do outro. Não se tratava de confiança, então eu peguei o celular e o desliguei, acreditando que poderia descobrir algo banal. O que eu observei depois ecoou em meu ser. Recebi uma mensagem de um número que estava salvo, mas cujo nome não me era familiar. Era o nome de um homem encantador. Ele não faz parte de nenhum dos colegas que já conheci ou de quem já ouvi falar. Iniciei a conversa e, enquanto me perdia nas mensagens anteriores, minhas mãos começaram a vibrar de nervosismo. Não havia nada que pudesse perturbar a suavidade das palavras que eu emergia. Essas não eram meras trocas de palavras ou diálogos formais. Os textos possuíam uma intenção profunda, repletos de sutilezas, apelidos carinhosos e alusões a instantes únicos que haviam vivido juntos. À medida que eu me perdia nas palavras, mais tudo se tornava evidente. Minha esposa estava falando sobre um tema. Não se trata de um instante fugaz em avaliação, mas sim de meses compartilhados com alguém que faz parte do seu cotidiano. Meu coração se partiu, e eu podia perceber a fúria borbulhando sob a superfície. Mas juntamente com a fúria, havia uma avalanche de destruição. Como ela poderia me proporcionar isso? Você está se referindo à nossa família. E quanto à vida que juntos erguemos ao longo de 12 anos? Por um instante, senti a vontade de gritar, de confrontá-la, de buscar respostas que tanto desejava. Mas eu olhei para o relógio, e meus pensamentos voltaram para os rapazes. Eles estavam apenas a um quarto de distância, desfrutando de um doce momento de tranquilidade. Amanhã seria um dia especial para eles, repleto de expectativas, pois iriam enfrentar os exames. A última coisa que desejavam era abrir os olhos para um mar de desordem. Eu precisava mantê-lo por perto. Devolvi o telefone ao banheiro, cuidadosa e delicadamente, como o havia encontrado. Minha mente estava acelerada, mas me empenhei em encontrar um pensamento claro e sereno.
Se eu desejasse lidar com essa traição, seria imprescindível traçar uma estratégia. Naquela noite, enquanto ela se dedicava ao trabalho no estudo, presa aos segredos que eu havia descoberto, eu silenciosamente deixei as provas à mostra. Eu capturei fragmentos de nossas trocas, as nuances dos nossos diálogos, os sonhos que compartilhamos, e as declarações que aqueceram nossos corações. Refleti sobre as evidências e percebi que era hora de considerar os próximos passos para o bem-estar de todos envolvidos. Vamos nos perder em conversas logo pela manhã. Aquela noite foi marcada pela insonia, com meus pensamentos dançando em um ritmo lento e suave. Como eu poderia? Meu mundo havia sido delicadamente transformado, como se girasse em direção a uma nova perspectiva. Mas eu tinha plena convicção de uma coisa: ela havia rompido a minha confiança, e isso não tinha retorno. Esse foi o início de um desfecho, e eu me preparava para que ela percebesse as repercussões de suas escolhas. A manhã seguinte se desenrolou como qualquer outro dia em nosso refúgio. Acordei, preparei um saboroso jantar para os meninos e os preparei com carinho para a escola. Minha esposa flutuava pela casa com seu jeito habitual, alheia ao que eu havia desvelado na noite anterior. Ela exibia um leve sinal de cansaço, talvez até um toque de estresse, mas eu não permiti que isso desviasse minha atenção do que precisava ser realizado. Sorria e trocava brincadeiras com os rapazes, fazendo com que tudo parecesse incrivelmente leve e natural. Após deixar os meninos na escola, em vez de seguir para a minha oficina, deixei-me levar e fui diretamente até o seu local de trabalho. Durante todo aquele tempo, minha mente estava em um turbilhão, mas eu me esforçava para manter a calma em meio ao caos. Eu precisava tocar nesse assunto com delicadeza. Minha intenção era que ela percebesse a gravidade de suas decisões, sem expô-la a um momento constrangedor em público. Ao entrar na sua oficina, dirigi-me com determinação à mesa de recepção e, de forma cortês, solicitei a oportunidade de vê-la. O recepcionista exibia um certo espanto, talvez por eu ser uma nova presença por ali, alguém que nunca tinha cruzado aquele espaço antes. Ela me presenteou com um sorriso envolvente e perguntou se eu estaria disposto a aguardar. Eu deixei escapar um grito suave e mergulhei em minhas emoções, criando na mente os próximos passos que queria dar. Após alguns instantes, minha esposa emergiu de sua oficina. Ela aparentava estar surpresa ao me ver, mas ofereceu um sorriso gentil. "O que traz você a este lugar?" Ela indagou, sua voz mergulhada em um mar de curiosidade. Eu preservei meu semblante sereno. Eu apenas imaginei que poderia desacelerar. "Claro, como posso ajudar você?" "Você poderia entrar em contato com seu colega Mark." Pronunciei seu nome com uma tranquilidade intencional, apreciando cada detalhe de seu rosto de perto. Sua expressão sofreu uma leve alteração, mas logo ela se tornou mais firme. "Porque você sente essa necessidade de encontrá-lo?" Ela fez uma pergunta. "Não é nada demais," eu disse, mantendo minha voz vibrante e envolvente. Eu ouvi tantas histórias sobre ele, e me perguntei como seria encantador conhecê-lo pessoalmente. Seu semblante se apagou, mas ela se voltou e retornou à sua oficina. Poucos minutos depois, Mark saiu, com a mente entrelaçada em confusão, mas carregando uma humildade perceptível. Ele parecia carregar a sabedoria e a vivacidade dos últimos 30 anos. Ele estendeu sua mão e eu a acolhi com firmeza. "Mark, não é mesmo?" Eu disse com um sorriso discreto, carregado de significado. "É um prazer imenso finalmente te encontrar. Eu ouvi tantas coisas sobre você através da minha esposa." Seu sorriso se apagou um pouco, mas ele ainda encontrou diversão. "Ah, eu lhe agradeço. É um prazer imenso te conhecer também." Eu não falei muito além disso. Apenas algumas palavras carinhosas e um sorriso antes de eu voltar para minha esposa e dizer: "Preciso conversar com você a sós agora." Mark experimentou um profundo alívio e, em um gesto sincero, logo se desculpou. Assim que ele desapareceu do meu campo de visão, regressei aos braços da minha esposa. Os olhos dela se perderam em um toque nervoso, e eu conseguia perceber que ela se esforçava para manter a calma. "Estou ciente do que aconteceu," afirmei, com uma tonalidade firme, embora envolta em uma certa frieza. Seus lábios se moveram como se quisessem sussurrar algo, mas nenhum som se formou. "Eu sei de tudo," eu persisti. "As palavras, os encontros, as ilusões, tudo. E eu quero que você sinta que isso é algo que não será tão simples de solucionar." Ela parecia a ponto de se dissolver em lágrimas, mas eu a impedi de interromper aquele momento. "Hoje, você encontrará os documentos do divórcio," eu os incluí. "Já entreguei tudo ao meu advogado, incluindo as provas que precisava. E para deixarmos tudo bem claro, vou me empenhar por 4. A guarda dos filhos." Sua voz se calou, enquanto lágrimas deslizavam suavemente por seu rosto. "Por favor," ela implorou, sua voz se desvanecendo suavemente. "Não é exatamente como aparenta." "É exatamente isso que parece," eu realmente interrompi. "Deixe de lado suas expectativas. Estou preparada."
Ela se aproximou de uma maneira que parecia tocar meu braço, mas eu a afastei suavemente. Por favor, não faça isso aqui, ela implorou, esforçando-se para que sua voz fosse suave enquanto seus colegas de trabalho passavam. Está feito, declarei com determinação. Assim, sem dizer uma única palavra a mais, eu me afastei, deixando-a ali, tomada pela surpresa e pelo choro que escorria por seu rosto. Ao deixar o prédio, uma onda de emoções tomou conta de mim, uma fusão de raiva e desespero. Isso foi apenas o alvorecer de suas queixas. Senti-me traído e busquei maneiras de lidar com a dor e encontrar um caminho para seguir em frente. Não voltei a confrontá-la após aquele dia em sua oficina. Dentro do meu lar, mantive o silêncio. Não poderia deixar de expressar o que sinto em relação a alguém que já quebrou a minha confiança. Ao invés disso, escolhi uma trajetória sutil, comedido. Sem confrontos. Sem julgamentos. Entreguei a você somente um profundo silêncio. Não era o tipo de silêncio que se confundia com perdão ou tranquilidade. Não, foi algo intenso e intencional. Eu percebia que ela ficaria alterada, deixando-a a ponderar sobre os meus pensamentos, sobre os meus planos. Ela aguardava por uma revelação que jamais se realizaria. Ainda não. Meu silêncio era uma arma, e eu a conservei com carinho. Naquela noite, após os meninos se entregarem ao sono, permaneci acordado, mergulhando em mensagens e redes sociais, buscando mais pistas e histórias. Eu não estava apenas em busca de indícios da sua traição, eu estava tecendo uma história repleta de nuances. Eu capturei diálogos, preservei imagens e registrei cada descoberta que fiz. Eu fiz questão de guardar a essência dos seus movimentos diários, criando uma memória livre de falhas que pudesse desmentir a minha percepção. Enquanto isso, ela começou a se fragilizar. Ela não estava familiarizada com essa faceta de mim, tão gelada, tão afastada, e tão inacessível. Ela fixava o olhar em mim durante o jantar, buscando um sinal que revelasse o que se passava em minha mente, porém, nunca consegui oferecer um. Sua ansiedade se intensificou, e eu conseguia perceber isso na maneira como ela se movia, na forma como se perdia nas conversas, e no modo como sua essência, que antes parecia leve, começou a se fragmentar. Ela se encontrava absorta em suas atividades, envolta em uma atmosfera de entrega e dedicação. Eu a escutei se distanciar de um amigo ao telefone em uma noite suave. Eu não sei o que se passa com ele, ela confessou. Ele é simplesmente sereno. É como se ele estivesse à espera de algo especial. Ela tinha razão. Estava à espera do instante perfeito para agir. Assim que tudo que eu desejava estava em minhas mãos, iniciei a etapa 2 do meu plano. Permitir que o mundo descubra a essência oculta dela. Eu iniciei falando sobre seus pais. Foi um momento difícil, mas eu entendia que eles precisavam sentir o calor da verdade em suas almas. Certa noite, eu chamei por sua mãe, a minha voz carregada de um desespero profundo. Eu hesitei em compartilhar isso, mas sinto que é importante que você saiba o que está acontecendo. Ela está envolvida com alguém do seu escritório, e isso me deixa inquieto. Eu não fiquei por ali. Enviei imagens dos seus pais trocando mensagens, aquelas que não deixam espaço para a incerteza. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas. Seu pai permaneceu em silêncio. Não era necessário dizer muito mais, a prova se expressava de forma clara e contundente. E assim, as novidades começaram a flutuar pelo ar. Conversei com pessoas próximas para buscar apoio emocional durante esse período difícil. Não era necessário adornar ou amplificar. A verdade era tudo o que precisava. Eu tinha o conhecimento de como semear as sementes, e a música gospel cuidou do restante. Em sua jornada, as palavras começaram a tomar forma. As pessoas começaram a percebê-la com um olhar renovado. Ela costumava inspirar respeito, mas agora seus colegas desviavam o olhar e falavam em sussurros suaves quando ela passava. Seu companheiro de vida também não estava completamente livre. As pessoas perceberam o quanto estavam desconfortáveis na presença umas das outras, e logo os sussurros começaram a se espalhar. Chegou o momento de intensificar as emoções. Eu tinha plena consciência de que a empresa mantinha uma política rigorosa em relação às relações de trabalho, principalmente aquelas que poderiam colocar em risco o profissionalismo. Busquei apoio profissional para compreender a situação e decidir os próximos passos de forma equilibrada. A empresa não encarou isso com a devida atenção. Uma investigação foi iniciada, e ambos foram convocados para serem questionados. De repente, a imagem do casal ideal no trabalho começou a desvanecer, revelando nuances que antes passavam despercebidas. A atmosfera entre eles era carregada de uma energia intensa. Eles começaram a apontar dedos um para o outro, tentando transferir a responsabilidade pelo tumulto que os envolvia. Ela foi afastada temporariamente durante a investigação, e enquanto se encontrava em casa, as ligações do telefone do trabalho cessaram. Seus colegas de trabalho o ignoraram como se fosse um lamento silencioso. Ela já não brilhava como antes, deixando de ser a luz que iluminava seu departamento.
Ela era o sussurro que intrigava a cidade inteira. Quanto ao seu parceiro, percebo que ele vem se afastando gradualmente. Eu conseguia perceber os queixos tomando forma. Sua delicada esfera de ressentimentos e ilusões estava prestes a transbordar. Enquanto a sua trajetória mergulhava em dificuldades, eu me dediquei a garantir um futuro radiante para os meus filhos. Eu busquei a custódia completa, apresentando todas as provas do nosso relacionamento para demonstrar que ela havia criado um ambiente familiar instável. Minha advogada era firme, sendo um caso sólido que não oferecia brechas para que ela pudesse se defender. Além disso, eu busquei o carinho e o suporte da minha amada. Eu venho aqui expressar que suas atitudes trouxeram para mim uma bagagem emocional pesada e um impacto financeiro que me deixou angustiado. Ela era vulnerável, como se estivesse exposta ao mundo. Sua advogada se esforçou para criar um caso sólido, principalmente diante da abundante evidência que eu havia reunido. As fichas legais se esgotaram, deixando suas energias dispersas. Ela já se debatia com a incerteza de sua suspensão no trabalho, e agora o peso das preocupações financeiras a estava arrastando para um lugar sombrio. Cada etapa que atravessamos me fez perceber que nossas escolhas ecoam, afetando não apenas a mim, mas a ela também. Não demorou para que seu cônjuge revelasse sua essência mais profunda. Diante da sua dedicação, ele optou por deixar o que não lhe trazia mais alegrias, escolhendo priorizar aquilo que realmente fazia seu coração vibrar. Ele encerrou o relacionamento, colocando nela a responsabilidade por tudo o que se sucedeu. Isto é algo especial, ele comentou com ela. Eu não vou te deixar partir. Ele se mostrou relutante em oferecer o apoio financeiro ou emocional que ela tanto desejava. Qualquer promessa que haviam feito um ao outro ao longo do relacionamento se desvaneceu no instante em que as dificuldades surgiram. Ela teve que enfrentar o desastre com toda a força, sozinha. Foi nesse momento que ela foi surpreendida. O homem que ela havia expulso de seu coração não tinha intenção de voltar a ficar ao seu lado. Ele era tão egoísta e cético quanto ela já havia sido. Com seu amor clandestino, a incerteza profissional à espreita e laços familiares desfeitos, ela se sentia sem abrigo. Ela se instalou em um apartamento pequeno, um eco distante da vida aconchegante que havíamos criado juntos. Os salários dela se dispersaram enquanto ela cumpria suas obrigações fiscais e buscava reunir tudo o que era significativo. Ela entrou em contato, solicitando perdão e uma chance de construirmos uma ligação mais próxima como parentes, mas meu coração já não carregava mais a empatia que um momento como aquele exigia. Eu agia de forma cortês em prol dos nossos filhos, mas sempre preservava meu espaço. Ela buscou restaurar os laços com amigos e familiares, porém encontrou resistência nos corações deles, que não estavam prontos para conceder o perdão. O desafio refletia-se em seus olhos, enquanto sua vida social, outrora vibrante, se transformava em solidão. O seu mundo se despedaçou, e ela se viu obrigada a encarar, sozinha, os riscos de suas próprias decisões. Após tudo o que foi dito e realizado, eu havia, gradualmente, desfeito os alicerces da sua vida. A mulher que eu amei uma vez agora reside nas sombras de sua própria essência. Ela havia deixado para trás seu emprego, sua imagem e o respeito de todas as pessoas que antes a admiravam. Seu companheiro, aquele homem com quem decidiu se entregar por inteiro, a deixou assim que os desafios começaram a surgir. E eu? Eu era responsável pelos meus filhos, desfrutava de um lar acolhedor e tinha a certeza de que eles não precisariam crescer em um relacionamento fundamentado em ilusões. Eu possuía uma. Ao menos, foi isso que disse a mim mesmo. Mas enquanto eu me encontrava no silêncio do meu quarto, depois que o caos se dissipou, não pude evitar a sensação de um vazio profundo dentro de mim. Vencer não trouxe a sensação que eu imaginava. Sim, eu havia resguardado meus filhos, e sim, eu tinha feito ela encarar as consequências de sua deslealdade, mas a dor. Ela continuava presente. Como uma ferida que se recusa a cicatrizar, ela mergulhou em sua dor. A confiança é delicada, a vingança é insípida, e a dor. A dor é apenas um capítulo dessa bela jornada.